Esse é o país mais rico da África, onde o luxo é para poucos e o salário mínimo é de 65 mil nairas. Sim, estamos falando da Nigéria, uma potência do continente africano que possui uma alta população calorosa. I love you so much. Let me snap you again, Gary. I love you so much. He's my best friend. Porém, é um país onde muitos têm pouco e poucos têm muito, sendo totalmente desigual e tendo problemas que não vemos em um país que é considerado o mais rico. 40% dos nigerianos vivem com menos de $2 por dia. This is life and death. So many people die from this job. Hoje, vamos conhecer cada detalhe da Nigéria, desde o oásis até o submundo. Onde fica a Nigéria e por que é tão atrativo? A Nigéria é um país localizado na África Ocidental, que faz fronteira com o Benin, o Níger, o Chad e os Camarões. Ela tem uma área de 923.768 km², o que equivale a quase 2 vezes o tamanho do estado de Minas Gerais. A Nigéria tem uma história muito rica e diversa, que remonta aos antigos reinos e impérios que dominaram a região. Ela também foi colonizada pelos britânicos até 1960, quando se tornou independente. Hoje, a Nigéria é o país mais populoso da África, com cerca de 214 milhões de habitantes, e também o mais rico, com um PIB de 472 bilhões de dólares, que foi registrado em 2023. A economia do país é baseada principalmente na produção e exportação de petróleo, que representa cerca de 90% das receitas do governo e 80% das exportações. Segundo a CNN Brasil, o homem mais rico da África anunciou uma refinaria de 20 bilhões para reviver a indústria petrolífera da Nigéria. A intenção é que a refinaria produza até 53 milhões de litros de gasolina por dia, além de 4 milhões de litros de diesel e 2 milhões de litros de combustível para jatos de aviação diariamente, aumentando ainda mais o crescimento do país. O desenvolvimento por lá foi algo que chamou a atenção nos últimos anos. Sua economia vem registrando índices sucessivos de crescimento, tendo quadruplicado a sua posição ao longo da última década, ostentando uma das maiores taxas de crescimento econômico do mundo, com uma média de 6% ao ano entre 2000 e 2014. Apesar disso, a Nigéria está longe de ser um oásis perfeito, pois mesmo com o crescimento nos últimos anos, ainda sofre com uma alta desigualdade social e com uma taxa de pobreza elevada, cerca de 40%. Mas mesmo com esses problemas, o país tem uma cultura vibrante e diversa, que reflete a mistura de mais de 250 grupos étnicos e línguas diferentes. Apesar disso, o islamismo é predominante. Já os nigerianos são um povo muito animado e hospitaleiro, que gosta de festas, música e dança. Eles também são muito religiosos, sendo que cerca de 50% são muçulmanos e 40% são cristãos. Possuem uma culinária variada e saborosa, que incluem pratos como o jollof rice, o egusi soup e o suya. Eles também são bem receptivos, principalmente com pessoas estrangeiras. Mas embora tudo pareça ser tranquilo no país, ainda assim possui algumas infelicidades, como a luta contra o terrorismo do grupo Boko Haram, que atua no norte do país, os conflitos étnicos e religiosos que envolvem cristãos e muçulmanos, e as questões ambientais, a poluição pela indústria petrolífera e a superpopulação. Em poucas décadas também vai virar o terceiro país mais populoso do mundo, com cada vez mais impacto na geopolítica, na cultura e na migração global. Entretanto, a Nigéria ainda assim é um país que se destaca dos outros países africanos por sua riqueza, sendo bem predominante. Fora que é um destino para muitas pessoas que querem conhecer uma cultura diferente, aproveitar as belezas naturais que o país pode proporcionar e se desenvolver profissionalmente e pessoalmente. Turismo, a parte surpreendente da Nigéria. A capital da Nigéria é Abuja, uma cidade moderna e planejada, que foi construída na década de 1980 para substituir Lagos como a sede do governo. Abuja tem vários pontos turísticos interessantes, como a Mesquita Nacional, que foi construída em 1984 e é caracterizada por sua cúpula dourada e 4 altos minarets. O monumento Zuma Rock é outro ponto que chama a atenção no país. Trata-se de um grande monotólio natural. O Zuma Rock é muitas vezes chamado de Porta de Abuja, porque está localizado ao longo da estrada principal de Abuja para Kaduna. Ele se revela a 300 metros de altura e é conhecido também como a rocha mais famosa da Nigéria.
Já esse lindo lugar é o Parque Millennium, o maior parque público de Abuja. Nele, você encontrará a vegetação nativa da Nigéria e diversos lugares para recreação. A Nigéria tem uma natureza exuberante e diversificada, que abrange desde florestas tropicais até desertos. O Parque Nacional Yankari, por exemplo, abriga uma variedade de animais selvagens como elefantes, leões e hipopótamos. Além disso, ainda tem a Ilha Banana, que é uma ilha artificial criada para ser um resort de luxo. Seu design é diferente e único. E bom, lá é considerado o bairro mais luxuoso e caro da Nigéria, e costuma abrigar muitas madames e magnatas cheios do dinheiro. A Nigéria possui os seus diferenciais e coisas boas, mas assim como todo lugar, é preciso ter atenção com a segurança, a saúde e a documentação. Alguns dos perigos que podem ser encontrados são a violência do grupo terrorista Boko Haram, que ataca principalmente no norte do país. Também vale ressaltar o perigo dos sequestros e roubos, que são comuns nas grandes cidades. As doenças tropicais, como a malária, a febre amarela e a cólera. E claro, os golpes de internet, que tentam extorquir dinheiro dos turistas. Por isso, é recomendável contratar um seguro viagem, tomar as vacinas necessárias, evitar as áreas conflituosas e verificar a autenticidade das ofertas online. A Nigéria também é um país que enfrenta muitos problemas sociais, econômicos e ambientais. Pode até parecer estranho retratar assim quando falamos no país mais rico de um continente, mas por lá, muita coisa é mascarada. Alguns dos mais graves são a desigualdade, que afeta milhões de pessoas que vivem na pobreza extrema, a fome, que atinge cerca de 10% da população, a corrupção, que compromete o desenvolvimento do país e a confiança nas instituições, a poluição, que causa danos à saúde e à biodiversidade, e o desemprego, que afeta principalmente os jovens. Segundo dados oficiais da ONU, a Nigéria tem um índice de desenvolvimento humano de 0,539, o que a coloca na posição 161, entre 189 países. A Nigéria também tem uma reputação controversa no mundo. Muitas pessoas têm medo ou preconceito em relação ao país, mas outras se surpreendem positivamente com a sua cultura e hospitalidade. Um exemplo de turista famoso que visitou a Nigéria foi o ator Will Smith, que foi recebido com muito carinho pelos nigerianos em 2018. Eu amo esse lugar, eu amo as pessoas, eu amo a energia, eu amo tudo sobre isso, disse Will Smith em entrevista. Custo de vida na Nigéria. O custo de vida na Nigéria é um dos mais altos da África, mas varia muito de acordo com a região, a cidade e o estilo de vida. Segundo o site Spatsam, uma família de 4 pessoas gasta em média 1.343.023 nairas, cerca de 6.837 por mês. Esses valores incluem despesas com alimentação, moradia, transporte, saúde, educação e lazer. O salário mínimo na Nigéria é algo preocupante, de 65 mil nairas, cerca de 0,33 centavos em reais por mês, segundo o site Trade Economics. Isso afeta diretamente na população mais pobre do país, onde poucos têm muito, e muitos não têm nada. Por isso, a Nigéria pode ser o país mais rico da África em termos de produto interno bruto, mas também é um dos países mais desiguais e corruptos. Para quem mora por lá, é algo bem frustrante, mas para turistas, principalmente os que vão com moedas fortes, podem aproveitar o melhor que o país pode oferecer, gastando muito, mas muito pouco. O custo para ir do Brasil para a Nigéria depende da época do ano e da companhia. Uma passagem de ida entre São Paulo e Lagos custa em média R$ 4.500, mas pode variar de R$ 3.000 a R$ 6.000 no geral. Bom, a Nigéria é um país cheio de contrastes, oportunidades e desafios. Entre os pontos positivos, podemos citar a sua riqueza natural, a sua diversidade cultural e a sua importância geopolítica. Já os pontos negativos, podemos citar a sua alta desigualdade social, a sua corrupção endêmica e a sua instabilidade política. Mas, e você? O que achou do país mais rico da África? Ficou interessado em conhecer a Nigéria? Comenta aí embaixo a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima!